E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre o abuso de álcool e drogas e medicamentos no transtorno de personalidade borderline. Primeiramente eu queria falar que muitas vezes aquela pessoa que a sociedade, a família, todo mundo julga por drogado e outras coisas, tem um motivo muito maior por trás. Um problema bem maior. Não que droga, álcool e abuso de medicamentos, o abuso dessas substâncias seja um problema que deve ser diminuído e não seja um problema sério. Mas no caso do transtorno de personalidade borderline, tem coisas que levam a esses comportamentos de risco e que de fato fazem mal para a nossa saúde e até piora os sintomas. Eu vou falar um pouco disso e também vou falar um pouco das minhas experiências com isso. Estima-se que 2/3 de quem tem o transtorno de personalidade borderline faz uso de alguma substância, sendo álcool, drogas, abuso de medicamentos. Então é uma coisa bem comum até, digamos, para quem tem o transtorno e bem mal vista socialmente, o que acaba às vezes piorando o pós-uso, como sentimento de culpa e outras coisas, muito além do que a gente já sente após o efeito de tudo, após tudo ter terminado, que se sentiu uma bosta, se sentiu um lixo por ter feito a mesma merda novamente. Então é bem complicado. Então vamos lá. Primeiramente eu queria ressaltar que existe diferença, bem diferentes mesmo, entre a dependência de substâncias e o uso abusivo de substâncias. Claro que o uso abusivo pode levar a uma dependência, mas nem sempre isso acontece, como no meu caso não aconteceu. A dependência de substâncias é um padrão de uso que leva a um comprometimento significativo. E geralmente tem alguns critérios que são utilizados para diferenciar a dependência e o uso abusivo. Eu vou falar um pouco desses padrões da dependência e geralmente vocês têm que se enquadrar em 3 itens desse padrão para ser considerado dependente químico. E realmente não é a gente que avalia isso, porque quando a gente está nessa a gente já não tem mais uma capacidade cognitiva de autoavaliação, porque já está tudo bem bagunçado em nossa vida, em nossa autoimagem, nossa autoestima, o que a gente considera uma quantidade de uso normal, se é que existe uma quantidade de uso normal dessas substâncias, estou dizendo mais nas ilícitas, eu não sei se é um nível seguro de uso. Eu realmente não imagino, mas desde os 17 anos eu acabo entrando sempre no mesmo ciclo de uso e autodestruição. Como se... Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Enfim. O primeiro item que eu queria citar é a tolerância. É uma necessidade de quantidade cada vez maior do uso da substância para você poder atingir um efeito desejado, aquele efeito que você espera dela. Isso é um dos itens da lista. Sintomas de abstinência, característicos para cada tipo de substância. E o aumento de uso para aliviar os níveis dessa abstinência. Então você já necessita dela. Outro item é um desejo persistente ou esforços para você conseguir essa substância. É tipo vender as coisas da sua casa, você não poder viver sem ela, como se ela já fizesse parte de você e você necessitasse dela continuamente, sem poder ficar sem. E também outro item é muito tempo gasto em atividades para conseguir isso, para conseguir essas substâncias. E também o tempo que se gasta para você ficar livre dos efeitos
que entra nesse mesmo item. O uso da substância contínua, apesar de você perceber que ela começou a causar problemas físicos e psicológicos, o recorrente, no caso da cocaína, apesar do reconhecimento da depressão e do mal, o uso contínuo. E lembrando que cada critério separado em si não indica a dependência. Tem que ter no mínimo três dessa lista que é considerada dependência e relatada por um médico. Como eu falei, em si, quando a gente está em uso, a gente não tem essa capacidade de definir. Agora eu vou para outra lista, que foi meu caso. E é meu caso, não posso dizer que faz um tempo que eu tô sem, 5 meses que eu tô, digamos, sem uso. O padrão de abuso de substâncias, ele sempre leva a um comprometimento significativo a 3 dos itens, ou mais também, como no outro caso. Por exemplo, o fracasso a cumprir obrigações importantes no trabalho, na escola ou em casa. Você começa a fracassar nas suas atividades normais. O uso recorrente de substâncias nas quais é fisicamente perigoso. E problemas legais recorrentes à substância. O uso contínuo da substância, apesar de ter problemas interpessoais ou sociais persistentes, recorrentes disso, causados ou agravados pelo efeito da substância. Então a gente pode ver que o uso abusivo das substâncias geralmente compromete mais o nosso dia a dia em algumas questões, mas tudo isso é levado por quê? O uso desse abuso de substâncias. Que no caso, nosso corpo em si não se sente necessário de usar, mas a gente continua em uso por algum outro tipo de questão. No caso aqui, o transtorno de personalidade borderline. O que acontece? Geralmente, a gente sente um vazio crônico, uma coisa muito grande, é um abismo, é um buraco. E quando a gente não vê mais saída, muitas vezes, para recorrer a métodos alternativos para aliviar um pouco essa dor, esse vazio, a gente acaba recorrendo a métodos um pouco nocivos e perigosos, como o abuso de álcool, drogas e medicações. De fato, momentaneamente pode trazer um alívio, assim como o caso da automutilação. Esse alívio chega a parecer presente, mas momentos depois, após o efeito, ou mesmo durante o efeito, pode-se notar que esse vazio não foi preenchido, foi apenas um efeito momentâneo, uma válvula de escape. E o uso dessas substâncias com certeza traz um comprometimento bem maior para a nossa questão psicológica e física. Então, não creio que seja uma solução, apesar que às vezes eu recorrer a elas por já não ter mais sentido e não ter como aliviar essa dor, não ver métodos de alivio dessa dor. Eu vou falar um pouco sobre a minha relação com elas. Então, tudo começou quando eu fui morar com meu pai, eu tinha uns 17 anos, eu antes, na adolescência, já bebia e fumava, porém o meu uso de álcool não era tão constante e em grandes quantidades. Vários problemas familiares, até tentei tratamento com 17 anos, porém eu era visto como um bêbado drogado e não consegui seguir o tratamento. Talvez se eu tivesse começado antes, eu não tivesse na situação que eu cheguei, ao ponto que eu cheguei de 9 internações, tentativas de suicídio e outras coisas. Mas o assunto hoje não é esse. Apesar que tem partes disso, mas vamos lá. Então eu comecei a sair com 17 anos. Um lugar que vários adolescentes se reuniam, jovens, e era feito
bastante uso de bebidas alcoólicas e também de substâncias químicas, geralmente. Eu já com cabeça ferrada, problemas em casa, na escola, eu já não ia mais na escola, só matava aula. Quando descobriram que eu não ia na escola, que eu matava aula o tempo todo, caíram de pau matando em cima de mim, sem ao menos querer saber os motivos, coisas que aconteciam comigo. Enfim. E toda sexta-feira eu ia para esse lugar, no qual eu fiz várias amizades, então eu me senti acolhido. Então eu preferi estar lá, preferi estar na rua. De começo eu bebia pouco, para que não percebessem. O que, à medida que os problemas foram aumentando, o uso também foi aumentando. E em pouco tempo eu já estava chegando bêbado em casa, fora do horário estipulado, que estipulava um horário, ficando 1 ou 2 dias fora de casa, e as brigas só aumentavam. Às vezes eu até entendo essa falta de compreensão, mas a gente tem que falar sobre isso. Então, eu achava com estranheza o uso de drogas. Eu era o estilo pro-erd da vida que via com estranheza o pessoal que usava drogas. Porém, com o tempo, eu acabei aceitando experimentar. E eu quero deixar bem claro aqui que não é porque a pessoa começou a beber ou algum outro tipo de droga que necessariamente ela vá partir para drogas mais pesadas. Isso é muito individual de cada um, não é uma regra que dá para se utilizar. E a maconha é uma questão totalmente fora dessa questão. Eu quero falar mais do uso da cocaína em si, que eu usava. E até vezes que eu cheguei a experimentar crack e outras drogas. Então vamos, continuando. Daí, porém eu não gostei muito do efeito dela. Ela me deixava muito mole, fazia dormir. Eu não queria aquilo, eu queria alguma coisa que me deixasse mais ativo. Porém, eu tinha um certo medo ainda de experimentar alguma outra coisa e nem queria. Até que um dia que eu tava num rolê, num bar lá, e uma amiga nossa falou que ia no banheiro usar e perguntou se a gente queria. Impossivelmente eu aceitei. Foi um no banheiro, foi o outro. Quando eu cheguei, vi aquele negócio branco em cima da tampa do vaso sanitário. E eu já havia visto outras pessoas usando, então não tive dificuldade nenhuma em usar. Eu peguei e usei. Naquele momento eu senti um prazer muito grande. Um sentimento de estar ativo, de sentir meu corpo todo ativo. Minha mente também, como se eu me sentisse potencializado em algumas partes. Coisa que o álcool e a maconha não me proporcionava. E tá, depois disso passou o efeito, não usei uma grande quantidade, só que o uso começou a aumentar. Eu comecei a usar em mais quantidades, não porque eu necessitasse dela, mas porque o efeito dela passa e para você se manter uma noite você vai usando várias vezes em várias quantidades e cada vez foi piorando. E eu já me senti um lixo por causa daquilo. Um drogado da vida, ainda mais escutando piadas em casa, rumores, suposições, coisas do tipo e que me faziam muito mal de fato. Porém eu não abandonava, eu sentia que aquilo ali de certa forma me trazia alívio. Teve vezes até que eu cheguei a experimentar crack, porém não continuei o uso, pois também não me fez sentir bem. Eu experimentei outras drogas, bala, doce, MD, gota, várias coisas. Porém eu uso sempre da cocaína recorrente. Sempre fui utilizando dela. E sempre era por fases, depois disso. Depois dos 18 anos, que eu fui expulso de casa, voltei a morar com meu avô e eu fiquei 8 meses sem o uso e sem a falta dela como vício. Porém, eu precisava de válvulas de escape, então eu bebia.
não tornava as coisas muito diferentes e bebia bastante. E eu acho que eu tenho até sorte de não ter me tornado um alcoólatra ou um dependente químico pela quantidade e recorrência do uso. Com o tempo, com 19 anos, eu voltei para São Paulo, morava sozinho, assim, entre aspas, dizendo, morava no alojamento do trabalho, de um restaurante, e vários dos colegas de trabalho faziam uso, então o contato com ela era mais próximo, mais fácil, mesmo sem ter dinheiro. E eu utilizava de quantidades muito grandes. E cheguei a um ponto que eu vi que não dava mais, que não tinha como eu levar mais aquilo. Procurei ajuda. Peguei os remédios, tudo, tomando os remédios, porém muita coisa não melhorou. Até que foi minha segunda tentativa de suicídio. Causada por um uso muito alto de comprimidos. Eu tomei cerca de 200 comprimidos e mais cocaína. Fui encontrado no banheiro, levado ao hospital, fiquei 2 dias praticamente desacordado. Depois quando eu acordei com o estômago tudo ferrado, da lavagem, foi uma coisa horrível. Aí o sentimento de fracasso de não ter conseguido. Tempo depois eu voltei a morar com a minha mãe. Eu fiquei mais um tempo sem uso, porém, tempo depois eu já continuei o uso. E assim é os ciclos. Ciclicamente minha vida vai acontecendo essas coisas. Tempo sem uso, piora do estado emocional, abandono do tratamento e recorrência às drogas. Tudo para suprir uma coisa que me corrói por dentro diariamente, que me mata diariamente, que me tortura diariamente. Dói, é complicado, e ainda mais ver às vezes sua mãe chorando, ou por você estar muito mal, por você estar internado numa clínica, ou por você estar botando em risco sua própria vida. E a gente acaba afetando as pessoas à nossa volta com isso. E eu via que, e de fato ainda vejo quando eu estou muito mal, que o uso dessas substâncias, ou o abuso de medicação, ou o abuso de álcool, drogas, é uma questão de um sentimento recíproco. Do mesmo jeito que eu acabo com a droga acaba comigo, como se fosse minha parcela de morte diária que eu estivesse tomando para chegar no fim e acabar com tudo e terminar tudo, a dor, a angústia, tudo que eu sinto, tudo que me corrói. O tempo máximo que eu consegui ficar sem foi quando eu estava namorando, que foi praticamente 2 anos que eu fiquei sem. No final do relacionamento até fiz uso algumas vezes, porém não muito e não recorrente, apenas em situações que eu estava numa situação deplorável na minha mente. E após isso eu comecei o uso bem recorrente, comecei a usar bastante. Até um tempo atrás eu estou 5 meses sem, porém foi várias internações, não em si em clínicas para recuperação de dependentes químicos, mas em clínicas psiquiátricas, como eu disse, 9 ao todo já, desde 2013. E é bem complicado pra mim isso. De fato, agora no momento eu não sinto falta, apesar de sentir o vazio, toda essa dor, toda essa angústia. E uns dias atrás ter me mutilado algumas vezes, ter se levado de ambulância, o que depois bate um sentimento de vergonha, de você se sentir menos, de você se sentir um lixo, de você se sentir um fracasso em tudo. E o sentimento da automutilação pra droga, pra mim, o pós, não é muito diferente. Geralmente quando eu tô em uso contínuo eu não tenho esse sentimento. Mas quando eu paro, interrompo esse ciclo, vem esse sentimento ruim, essa coisa ruim. E eu queria deixar claro para os pais, familiares, sociedade, tudo, que nem todo mundo que utiliza droga é um viciado, e nem os viciados devem ser menosprezados. Praticamente toda pessoa tem uma história de vida, alguma coisa que o machuca, e nem todas têm a resiliência necessária, ou a resistência, ou coisas que uma pessoa
normalmente saudável psicologicamente falando, consegue ter. E é bem complicado isso. Então eu creio que as pessoas têm que entender que não são drogados apenas, que não são pessoas que devem ser subjugadas ou jogadas abaixo de alguém, mas sim ajudadas. Essas pessoas precisam de ajuda. E eu queria falar que é bem complicado isso mesmo e já basta o peso que a gente carrega todo dia. É muito difícil carregar o peso que vocês nos impõem, que vocês colocam em nossas costas. É muito doloroso. Chega a ser pior do que as carreiras de cocaína corroendo nosso nariz doendo. Chega a ser pior do que qualquer coisa. Chega a ser pior do que nosso estômago já doendo de tanto beber, vomitando sangue. Geralmente a gente já não liga mais para nossa dor física, porque nosso físico já não importa mais quando a nossa cabeça já está toda detonada. E parte desse pensamento social, da sociedade, da família, tem partes nessa dor também, que é uma dor que não é só nossa. E que também eu acho que a gente não deveria carregar sozinho. Não que de fato a gente tenha que fazer os outros sofrer com nossa dor, mas é algo que se chama empatia. Se cada um ajudasse um pouco os outros, talvez a gente não tivesse tanto problema para carregar sozinho, seria mais fácil. Porque levar tudo sozinho, de fato, hoje eu digo que eu não estou tão sozinho, minha família me ajuda pra caramba, minha mãe, meu padrasto, meus avós em si, eu tenho uma certa ajuda boa, mas a dificuldade de carregar tudo sozinho é triste. Então não deixe seus filhos sozinhos, carregar tudo essa dor sozinho. Aquele cara da Caracolândia que você vê na TV e culpa por todos os problemas da sociedade e agradece quando a polícia vai lá e desce o cacete e ainda fala, usou droga porque quis, fez isso porque quis, fez aquilo porque quis. Realmente, vocês não sabem o que é estar dentro do transtorno ou estar dentro de uma cabeça já corroída pelos pensamentos sociais também, além do nosso problema que a gente carrega. Eu queria deixar esse recado. Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, e quero falar que estou disponível para conversa, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas, ou apenas desabafar, trocar experiências. Eu estou aqui. E se gostou, dá um likezinho aí no canal, segue, sei que esse vídeo ficou grandão, mas não tinha como falar do assunto tão delicado em 2 minutos. Então, obrigado.